chamando agora o evangelista Alexandre, para ele poder estar trazendo o seu testemunho de como ele foi resgatado. Aleluia. Amém? Glória a Deus. E é o Senhor, meu Pai. Senhor Deus, Pai amado, nós te entregamos o seu filho, Pai. Nós te entregamos o seu servo, Senhor. Ele sabe de onde o Senhor buscou. Ele sabe quão grande é o Senhor na vida dele. E que o Senhor possa usá-lo aqui neste momento para que ele possa nos contar. Aleluia. O mais importante, porque se ele for contar tudo, a gente não vai embora hoje. Mas que ele possa contar aquilo que seja mais importante para tocar os nossos corações e para que a gente possa glorificar o nome do Senhor. Aleluia. E neste momento, enquanto ele está aqui, eu peço que o Senhor guarde a família dele em casa, que o Senhor restaure a saúde da esposa dele e que não falte nada naquela casa, principalmente o amor de Jesus. Aleluia. É o que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Fique à vontade. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Primeiramente, eu saúdo a mão da igreja com a paz do Senhor. Amém. Glória a Deus. Irmãos, antes de dar o testemunho, eu vou ler um pequeno verso que está em Eclesiastes, dessa amada igreja. Glória a Deus. Conhece o texto, esse pequeno texto? Glória a Deus. Está no livro de Eclesiastes, capítulo 3. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Capítulo 3, verso 1. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos encontraram? Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Há para todas as coisas um. Glória a Deus. Amém. Glória a Deus. Eclesiastes capítulo 3, verso 1. Glória a Jesus. Foi Salmo. Foi de Salmos, último. Depois são velhos. Salmos, Provérbios e Eclesiastes. Glória a Jesus. Eclesiastes 3. Capítulo 3. Glória a Jesus. Verso 1. Quando encontraram de nós. Amém. Há para todas as coisas um tempo determinado por Deus. Tudo tem o seu tempo determinado. E há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Nos próximos Glória a Deus. Glorificados, irmãos. Em cima desse versículo, eu vou trazendo o meu testemunho. Como tudo aconteceu na minha vida. Irmãos, vou contar um pouco da minha infância, eu vou fazer um resumo, para não estender muito tempo, porque ninguém passa bem cansado, fica cansado. Irmãos, meu nome é Alexandre Júnior. Sou natural de Guatama, nasci em Guatama no ano de 1990, no Hospital São Francisco. Irmãos, eu sou filho adotivo, logo depois que eu nasci. A minha mãe me doou para um casal de família, né? E minha mãe era uma mulher da vida, logo depois ela arrumou outra filha também. Porque foi assim, antes da minha irmã, eu e minha irmã somos 3 filhos. A minha irmã, a diferença de 1 ano. E de meu irmão, 2 anos, né? Depois de mim ela arrumou outro filho. E quando eu nasci, a minha mãe me doou, porque ela, minha mãe era uma mulher da vida, mulher nova, né? Naquela época ela tinha pouco juízo. E por falta de condição, ela me doou para essa família. E sou criado aqui em Formiga. E também, quando eu vim para essa família, aqui na cidade de Formiga, lá nos meados dos anos 90, eles trocaram o meu nome. Eu chamava Alexandre Júnior da Silva. Hoje o meu nome foi trocado em 1996, que é Alexandre Júnior de Faria Bento. Que hoje é o meu nome, que eles mudaram por causa
da lei, né, da jurisdição da lei, porque para adotar uma criança, então, ou seja, tem que ser trocado toda a parentela, avós maternos, avós paternos, então, ou seja, seria como se fosse tipo, a adoção, muda tudo, né? Perante a lei muda tudo. Muda os avós, muda os pais, os avós paternos e os avós maternos. Aí, irmãos, e nessa família com a qual eu fui criado, irmãos, e minha mãe, meu pai, né? O meu pai era um homem matuto, acabou de falecer, tem uns 4 ou 5 meses que ele faleceu. E minha mãe também. Minha mãe era uma senhora assim, que me criou, né? Tentou me criar do jeito dela, mas ela queria sempre o meu bem. E no decorrer da minha infância, eu era uma criança muito imperativa. Né? Não conseguia, eu tinha um déficit de não conseguia ficar quieto, aprender as coisas. Sempre eu era uma criança levada, mesmo bagunça, vou falar um português clássico, uma criança bagunceira. Não parava quieto, minha mãe me batia mesmo, ela me batia no ponto de me espancar. E de me amarrar na cadeira. Minha mãe me amarrava na cadeira, minha mãe judiava de mim. Ela me amarrava. Quando chegava a visita lá em casa, eu ficava amarrado. Ou senão de castigo, um nudo. E foi criado assim, dessa forma, né? Eu tenho aquela rejeição, aquela falta de paciência. E quando chegou no tempo de escola, eu não conseguia, começava a perturbar outras crianças. Nem brincava com as outras, não brigava nem na escola. E ao ponto de também apanhar, bater, porque eu era criança, né? Eu só estou explicando para vocês entenderem como que foi a minha infância. E frequentei psicólogo, psiquiatra. Eu vou falar aqui, ó, testemunho, né? Frequentei terreiro de macumba. A minha mãe me levou numa macumbeira. E quando ela fez um ritual, irmãos, eu entrei debaixo da um círculo de pólvora. E ela olhou para uma imagem que chamava São Cosme e Damião, que eles falavam que eu estava cheio de espírito, menino de agora, essas coisas erradas todas. E a macumbeira com cachimbo falou assim, falou para minha mãe, Creuza, eu não sei, mas o lugar desse menino não é aqui. É numa igreja evangélica. Glória. Você tem que procurar uma igreja evangélica para tratar esse caso, porque eu não consigo tratar esse assunto. Esse caso dele está possesso, falar assim, o espírito ruim, né? Você tem que procurar uma igreja. Então, assim, minha mãe sempre procurou soluções. Né? Fui no psicólogo, psiquiatra, e cada vez eu ficava mais rebelde. Brincava com os meninos na escola, brincava com as meninas. E minha mãe me batia, minha mãe me espancava. E passei por essas escolas, tudo de formiga. Eu estudei no Jardim Rodar, estudei na escola de auxílio Santos Valadão, conhecida como escola normal. Jardim Rodar, estudei no CAE, estudei em Bernardo Faria. Passei no conselho tutelar. E por fim, me ameaçaram até me levar para a FEBEM. Minha família já não estava aguentando. Eu só não tive problema com isso. Mas eu era uma criança imperativa que provocava todo mundo. Eu era insuportável. Mas isso se tratava de um teor espiritual. Eram espíritos que me perturbavam familiar. Eu tinha um transtorno familiar. Né? Minha mãe me judiava, meu pai me batia de corda, minha mãe me espancava, escondia coisa para mim comer. Né? Não sabia me adotar, mas fui criado debaixo de espancamento, de judiação. Né? Não entendia o meu sofrimento. Bom, o tempo passou. Quando chegou no ano de 2002, nos meados de 2000, minha mãe que me criou começou a adoecer. Ela fumava muito, bebia, às vezes bebia, no final de semana. E, enfim, aí ela foi adoecendo, deu câncer, efizema pulmonar. Aí o caso dela foi só agravando. Eu estudava na escola de auxílio Santos Valadão, né, nessa época, em fevereiro de 2002, eu recebi a notícia, o diretor da escola falou assim, Alexandre, para tudo que você está copiando e vem direto para a minha sala. E como eu era bagunceiro, ele olhou com o erro também, que ele fez dessa vez, enfim. Cheguei na sala, o meu irmão pegou e falou assim, olha, a mamãe nossa está falecendo, viu? A mamãe nossa morreu, cara. Eu entrei, eu dei um surto psicótico na hora do meu nervoso e comecei a surtar dentro da sala.
dentro da sala da diretoria, o diretor falou: não, você acalma, eu Ronan na época, você acalma, fica calmo. Aí eles foram me levar para o hospital aqui no São Luís. Aí, quando eu já estava com esse problema de transtorno, eu peguei, entrei de uma vez assim, ó, ninguém conseguia me segurar. Eu estava tão processo de espírito que ninguém conseguia me segurar. Entrei no corredor e eles falaram assim: não, deixa ele ver a mãe dele, se segurar ele é pior. Ninguém consegue segurar esse menino. Eu tinha uma força maligna assim, né? Pra vocês entenderem que ninguém conseguia me segurar. Naquela época eu tinha 12 anos de idade. E quando eu cheguei lá, eu vi minha mãe falecer. Eu cheguei, ela veio, já estava falecendo. Aí que o meu estado de choque, bom, enfim, faleceu. E no que ela faleceu, eu morei uns dias com a minha tia aqui no Cristo, com meu tio José Eugênio, tia Maria, que hoje eles são membros da Igreja Batista. Enfim, aí não dei certo morar com eles também não, porque eu era imperativo. E fui morar com meu pai na zona rural. Aí me tiraram da escola, nesse período eu fui expulso da escola de Auxílio Santos Valadão, quando eu moro, fui para o CAIC. Aí meu pai eles conseguiram uma vaga no CAIC, fui estudar no CAIC, e morando com meu pai na roça, lá nos Lucianos. Aí depois meu pai arrumou outra pessoa, ligou, né? Meu pai é ligado, arrumou mais filho. Aí depois eu fui expulso do CAIC de novo. Aí depois meu pai falou: não, vou vir para a cidade. E viemos, no ano de 2004, viemos morar em Formiga, aqui na cidade da Roça, para morar em Formiga. Irmãos, e nesse período, quando aí eu fui expulso do CAIC, fui estudar na escola Bernardes Faria. Aí na escola Bernardes Faria, eu já estava na fase da adolescência, conheci os colegas, né, aquela fase. Aí já comecei com um caminho mais errado, enfim. Só que Deus não permitiu. Em 2004 eu comecei a frequentar a igreja, uma igreja, a Congregação Cristã no Brasil. E no ano de 2005 eu me batizei nessa igreja. Veja bem, só para vocês entenderem como que é um processo de conversão. Eu estou explicando aqui que às vezes, mesmo que os pastores discipulam alguém, às vezes a pessoa está começando agora, mas não é que ela vai mudar de uma noite para o dia. Não é que, né, às vezes você aprende tudo na prática, mas você não vai absorver tudo aquilo que você aprendeu. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado. Aleluia. Então eu vou explicar para vocês agora a minha conversão. Vou entrar no tema da minha conversão. Aí no ano de 2000 e pouco eu frequentei a igreja durante um ano. Frequentei e me batizei naquela igreja. E Deus, né, eu estava lá no dia do culto, o Senhor falou comigo: olha, jovem que entrou aqui nesta noite, você está colocando dificuldade para me servir, mas eu vou ser contigo, vai, né? Então assim, Deus vinha falando comigo ali nos cultos, com o congrego e tal. E me batizei na igreja, no dia, me batizei. Aí quando eu me batizei na igreja, houve uma perseguição da parte da minha família. Aí eu já comecei naquele bar, né, tudo diferente. Comecei indo nos cultos, nas reuniões de jovens e menores aqui na igreja, congregava, participava dos movimentos de oração, e minha família me apontando: não, o fogo que está nesse menino é fogo de palha. Agora a minha vai largar isso tudo. E quanto mais essa palavra, mais eu buscava. E mesmo assim, e mesmo eu indo na igreja, né, tendo um lar conturbado, já não estava dando certo com a minha madrasta, ela escondia as coisas para mim não comer, escondia as coisas, e também eu ia lá implicar ela também, e ficava assim, desse jeito. Irmãos, aí quando entra a fase dos meus 18 anos, aí meu pai foi e me tirou da escola. E fui com ele cortar lenha. Né? Cortar lenha. Falei: você não quer estudar, então eu vou te levar comigo. Tá, fui na roça com ele, cortar lenha. Depois voltei para a cidade de novo. Aí quando eu volto para a cidade, numa casa está dando certo, meu pai volta, vai para a zona rural e muda da casa. Veja bem, ele muda da casa. Eu saio às vezes na rua, vendendo picolé, os trem. E quando eles mudaram de casa sem eu saber. E quando eu chego de casa, quando eu chego na casa, irmãos, tá a casa tudo pelada, sem nada, nua. Só tinha um fogão, um pudim de um pouquinho de arroz com batata. Falei: meu Deus, que povo, hein?
Fizeram isso comigo. Bom, aí para mim não ficar sozinho, procurei contato com a minha família biológica, porque naquele tempo era de menor, não conseguia arrumar emprego, né? Tudo difícil ali em 2006, 2007. E fui morar em Guatama. Aí lá em Guatama, conheci minha mãe, GDA, consegui, né? A gente se reconciliou e tudo. Conheci ela. Enfim, depois eu voltei, morei lá um ano, depois voltei para a Formiga de novo. Aí voltei para a casa do meu pai. E mesmo ali enfrentando, aí já conheci o mundo, já comecei a conhecer o mundo em 2008, né? Comecei a distanciar do Senhor, fazendo coisa errada, nas festas, fazendo bagunça, na rua, e na aula de colega. Aí um dia eu cheguei na igreja. Falei, Deus, eu não dou conta mais de seguir na igreja. Aliás, eu cheguei lá, isso foi na cidade de Guatama. Eu falei, Deus, se o Senhor não me dá uma resposta hoje, eu não vou largar tudo, vou para o mundão mesmo, vou fazer bagunça mesmo, vou fazer tudo que o diabo gosta. E quando eu cheguei na igreja, Deus usou a boca do pregador e falou assim, de outra vez, jovem que chegou aqui dentro hoje, você falou que vai largar tudo e ir para o mundão. Falou as mesmas palavras que eu falei em pensamento. Vai fazer tudo que o diabo gosta. Mas hoje eu vou visitar a tua alma e vou trocar esse pensamento ruim com um pensamento, com um presente do céu. E aí falou assim, eis que eu vejo uma bola. Aí na hora o pregador falou assim, moço, eis que eu vejo uma bola de fogo caindo agora na sua cabeça. E fui batizado com o Espírito Santo no ano 2008. Aleluia. O Senhor batizou minha alma com o Espírito Santo naquele culto. Na cidade de Guatama. Foi uma festa na igreja. Lá na cidade de Guatama. E daquele momento o Senhor me batizou com o Espírito Santo. Ali e tal, senti o poder de Deus. E voltei para a Formiga. Aí quando chega aqui na Formiga, lá vai o Alexandre tendo uma recaída de novo. Lá vai o Alexandre, recaída de novo. Lá vai o Alexandre para o mundão de novo, fazendo coisa errada, querendo beber, caindo no Espírito, querendo colocar no vício da bebida. Né? Enfim, aí, irmãos, na casa do meu pai, ali, entrei no processo em 2012, eu desentendi com a minha madrasta ali, fui preso. Agressão, fui preso por agressão, de minha madrasta, fui preso. E foi ali que começou o processo de Deus na minha vida. Foi ali que eu entendi o que era conversão. E quando eu cheguei na triagem, nisso o diabo tentou me envergonhar de todas as formas, a família. E quando eu cheguei na triagem, aqui no Cadeião, quando eu cheguei na triagem, tinha um preso que estava junto comigo, lá de Belo Horizonte. Falou, e pregou a Bíblia, parece que ele conhecia cada palavra desse livro de cor. Cara, parecia que ele conhecia tudo de cor assim, tudo. E ele começou a pregar para mim. Você vê, mesmo sendo da igreja, tudo, mas tudo, né, conhecendo, né, experiência com o Espírito Santo, mas ali ele começou a pregar cada letra para mim. Aleluia. Tudo começou a falar assim, olha, moço, me chamava assim, irmão, quando você sair daqui, você já vai se tornar um pregador da palavra. O Espírito Santo vai te converter. Onde você for, o seu testemunho vai contigo. E começou a pregar para mim, você vai sair daqui de um novo homem, um novo diferente e tal. Depois fui para o pavilhão e tudo, depois eu saí. Fiquei 45 dias e saí. Saí, comecei já a afirmar na presença de Deus e tudo, mas enfrentando umas dificuldades. Mesmo de desobediência de novo. Passei dificuldade, né? Passei um processo, morei de favor no que é dos outros, fui humilhado, porque eu não podia ficar na casa do meu pai, porque eu não dava certo com a minha madrasta, eu ficava para aqui e para ali. Agora eu vou chegar a um ponto que eu cheguei até a dormir na rua. Agora eu vou entrar nesse ponto. Eu cheguei a dormir na rua durante 2 anos. Eu cheguei a dormir na rua, mas eu não contava as minhas dificuldades, passava só eu e Deus. Os problemas, porque eu não podia ir para casa. E aí eu fazia um servicinho aqui, um servicinho ali, ficava às vezes de ajudante, carregava caminhão, eu estava chato, carregava caminhão. Mas sempre Deus é bom.
que colocava anjos para nos ajudar, Aleluia. colocava pessoas para nos ajudar, né? Então aqui, cada pessoa aqui tem um pedaço da minha história. Aqui tem o Marlon, o Marlon foi um grande amigo, me ajudou. Quantas vezes eu dormi na casa dele, ele me acolheu. Glória a Deus. Às vezes ele saiu para trabalhar, eu levantava junto com ele, depois eu ficava pelo lugar. Às vezes eu ia para a casa do meu pai de vez em quando, pegava BR, essas horas assim, no escuro assim, e ia embora. Ficava para aqui e para ali, minha vida era sem rumo. Mas eu tinha certeza que Deus iria fazer uma obra na minha vida. Eu tinha certeza, eu sempre tive fé que Deus iria mudar meu cativeiro. Às vezes eu chegava na igreja, Deus falava comigo: meu servo, toma só mais um pouquinho desse cálice amargo. Eu nunca desanimei, mesmo eu tendo pouca força, mesmo eu na desobediência, mas eu nunca perdi a fé. Eu tinha certeza que Deus iria mudar meu cativeiro. Bom, conheci outras pessoas e aí resumindo, eu vou resumir aqui. Aí quando chega no ano de 2020, veio pandemia. E houve uma época também que eu frequentei, eu fui convidado a participar de sociedade secreta. Entrei em sociedade secreta. Aí no ano de 2020, veio a pandemia. E eu peguei o coronavírus. Eu morava sozinho, eu solteiro, já estava noivo. Em 2019 eu conheci a minha esposa. Em 2023, 2021 nós casamos. E quando eu peguei o Covid, minha família nem ia para mim, nem me importou comigo, porque os hospitais na época estavam tudo cheio, os pontos de acesso estavam tudo cheios, então o médico me ligava, perguntava como que eu estava, eu sozinho. Eu lembro que na época minha esposa era minha noiva, ela deixou um prato que não podia ter contato, né, por causa do Covid. Eu falei, não, aí ela foi e trouxe um prato que me deixou para mim lá na estrada. E Deus mandou um irmão lá em casa, um idoso, Eu falei, irmão, você pode vir cá, não, estou com suspeita de Covid. Não, mas Deus mandou eu vir cá para fazer uma oração para você. Aleluia. Chegou lá em casa, morava no prédio ali, subindo a linha ali pela exposição. O irmão chegou lá em casa, arrumou a casa para mim tudo. Lavou os trem, lavou o banheiro, se deu umas camas. E me deu um abraço e fez oração. Antes de tudo, ele falou assim para mim: irmão Alexandre, você quer ser liberto? Eu falei assim: quero. Então, abre mão daquilo que não agrada a Deus. Porque se você não abrir mão daquilo que não agrada a Deus, Deus não vai te libertar. Aleluia. Então tá, né? Eu vou abrir mão sim, eu quero receber a libertação. Eu creio que a partir disso aí eu vou me tornar um pregador da palavra de Deus. E na hora a gente orando, e a presença de Deus nos envolveu. E o Senhor me libertou do convite. Deus achou misericórdia, graça e me libertou. E abri mão daquilo que não agradava a Deus, que era a sociedade secreta. Eu renunciei, desliguei da maçonaria, mandei uma carta e fiz o desligamento. Não pertenço mais. Enfim. E quando eu fui para casar, os meus parentes começou, até meu próprio pai falou assim: que você vai falar em casar, você vai tirar a filha dos outros, passar fome, sem que você dá conta de sustentar nem você. Você vai tirar a filha dos outros, passar fome, você não está sustentando nem você. Meu pai e meus parentes que é crente também falou: Alexandre, você fala em casar, larga disso. Você nem é homem de casamento, não, você nem é homem para ter família, não. E sabe que a opressão na língua é tanta, muitas das vezes. E o que eu fiz? E eu já estava empregado, já estava trabalhando, não estava empregado, estava trabalhando de diarista, nessa empresa que eu trabalho até hoje. Aí as coisas começaram a mudar. Aí eu dormia num lugar, numa varanda de uma casa, ali nessa varanda dela, tá essa casa até hoje, na rua 1º de Maio. Uma varanda assim, uma casa. Estava de madrugada, eu levantava cedo, eu pegava a marmita da minha esposa, ela fazia a marmita, eu pegava na casa dela, do pai dela, e fui dormir nesse lugar, só que ninguém sabia, eu não contei para ela isso, eu não contava para ela essa dificuldade. Porque tem coisa na nossa vida que às vezes a gente passa, as pessoas não estão preparadas para ouvir e para acolher.
Tem coisa que a gente passa igual o rei Davi. Ele enfrentava os leões sozinho para defender o seu rebanho, mas ele foi se revelar só quando ele estava diante do rei Saul. Aleluia. Quando ele se apresentou, não, quando é o meu rebanho, quando veio o leão, eu lutava contra o leão. Então tem coisa que às vezes você falar com uma pessoa, as pessoas, de vez de te ajudar, vão te apontar. Então eu preferia me reservar nisso daí. Eu tinha certeza que Deus iria fazer um milagre. Um dia, voltando aqui naquele lugar, naquela varanda que eu estava de madrugada, eu falei, botei o meu joelho no chão, orei como se a minha oração foi a oração de um judeu. Orei, me coloquei de joelho e pus a boca no pó. Aleluia. E falei assim, Deus, olhei para o céu, estendi a mão, falei, Deus, essa oração não é uma simples oração. Aleluia, não é uma simples oração, é um clamor. As pessoas não estão vendo o teu milagre em mim. Primeiramente eu te peço, me perdoa aonde eu errei. O que eu fiz na vida de errar? Aí começa a conversão. Me perdoa aonde eu errei, o que eu fiz de errado? É o teu nome que está em jogo agora. Essa foi a primeira oração, chorando. Casou para o alto de joelho, olhando para o céu estrelado e falando, me perdoa onde eu errei. Faça com que as pessoas vejam o teu milagre em mim. Porque até então as pessoas só estão me criticando, me zombando, sendo chacota do meu nome, estão fazendo chacota de mim. Senhor, eu não permito isso mais na minha vida, me perdoa, que de agora em diante eu vou fazer tudo diferente. Chorava e falava com autoridade, vou fazer tudo diferente, vou pregar a tua palavra, vou honrar meu casamento, vou honrar com meus compromissos, vou ser um homem de verdade. Meu Deus, glória a Deus. Irmão, levantei, fui trabalhar, peguei minhas coisas e fui trabalhar, e dali em diante o meu dia foi melhor, as coisas começaram a engrenar. Já marcamos a data. Irmãos, eu não tinha dinheiro para comprar uma aliança. Isso aqui foi uma preparação de Deus. Não tinha dinheiro, casamos pela fé. O nosso casamento foi pela fé. Aquilo que o diabo falou na minha vida caiu por terra. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Mas também foi, aleluia, para que o inimigo, que as palavras dele caiam por terra, tem que haver uma libertação em nosso posicionamento. Senão ele monta na sua vida e cumpre aquilo que ele fala. Mas se você tem uma posição, cai por terra. Aleluia. Glória a Deus. Então, irmãos, eu tomei uma posição diante de Deus. Como homem. Aleluia. Aí é como homem. Tomei uma posição como homem. Nós iniciamos o casamento. Primeiro nós ficamos noivos. Primeiro teve um processo. Nós ficamos noivos. Depois nós namoramos, depois nós levamos, depois nós casamos. Irmãos, ali, aquele cômodo, nós namoramos de aluguel, nós alugamos outra casa, depois, hoje nós alugamos 3 casas. Tipo assim, quando eu era solteiro, depois quando eu casei, eu estava para casar, eu aluguei outra casa, depois eu aluguei outra casa. Né, nesse período aí. Irmãos, e nisso Deus foi nos abençoando. Né? Aí eu já fechei na empresa. Irmãos, Deus abriu uma porta na minha vida. E essa porta está aberta até hoje na nossa vida. Aleluia. Irmãos, tudo que o diabo falou na minha vida caiu por terra. Deus hoje me deu uma bênção. Eu não sou rico não, sim, material não. Eu sou rico da presença de Deus. Aleluia. Eu tenho paz, eu tenho uma esposa. Deus nos deu uma filha linda. Aleluia, Deus depois nos deu uma filha, chama Nive Vitória, a menina vai fazer 3 anos, agora mês que vem, cheio de saúde. Irmãos, hoje todas as pessoas que chegam na minha casa hoje sentem a presença de Deus. Até o meu pai, irmãos. Aí, vou resumir a conversão. Até aquele meu pai, ele falou que me criticava, essa cicatriz aqui, fala e catava que me deu pra cá lá fora, pra vocês entenderem. Me bati de rei de cavalo. Essa cicatriz aqui, não, como é que é? Essa cicatriz aqui foi um alicate que me sentou na cara quando era criança. Me batia de rei, de cordada, me judiava, me espancava.
Enfim, meu pai era um homem ímpio. E por agora, irmãos, incrível que pareça, irmãos, aí entra outro processo por esses dias agora, por esses tempos agora. Meu pai, aí já começou a frequentar minha casa, né? Todo domingo, veio ele em casa, a gente tratei ele bem, no aniversário da menina, ele ajudou também e tal. Nós começamos a entrar em, como é que fala? Em união. E aí comecei a falar das coisas de Deus para ele. Enfim, o meu pai não era um homem matuto da zona rural, que não esquentava muito com saúde, era um homem diabético, mais sumido. Só que não respeitava nada disso. Tudo que a medicina era um ímpio, ele era um homem ímpio mesmo. Difícil. Aí recebi a notícia que ele adoeceu, que ele acho que caiu lá na roça lá e tal. O processo durou 3 meses. Ele ficou 1 mês internado na UPA, até estava pedindo oração para os pastores, né, para os irmãos que eu conheço, ora pela vida do meu pai, ora pela vida do meu pai. E meu pai, o caso dele, ele começou a necrosar o pé, através de uma ferida que ele tinha, um mau cuidado. E ele passou, resumindo, ele ficou na UPA, esperando vaga para ser internado na Santa Casa. Ele ficou 30 dias na UPA, depois 30 dias na Santa Casa, depois foi para o isolamento, e depois foi para a UTI. Ele fez 5 cirurgias de amputação. Ele cortou o pé, a perna aqui para baixo do joelho. Aí o estado, o quadro crítico dele foi só, continuou necrosando, depois ele passou por 5 cirurgias até chegar aqui na coxa. Falei assim, pai, cheguei lá no quarto do isolamento, eu falei assim, pai, como ele é um homem matuto, um homem que você podia chegar e falar com ele assim, nos arrancos. Falei, pai, vamos aceitar Jesus agora como homem do Senhor e Salvador? Não vamos deixar ele dando a sua cabeça. Falei, pai, vamos aceitar Jesus agora? Aí ele olhou para o céu, não, eu aceito sim. Aí eu já tinha levado o meu óleo de unção e comecei a fazer o apelo com ele. Escreve o meu nome no livro da vida e fui falando aquele processo de apelo. E o meu pai aceitou Jesus. Aleluia. E era um homem ímpio que não aceitava crente, não fazia. Quando era novo, ele criticava crente, né? Fazia piada de crente, ele odiava crente, foi piada na igreja. E naquele momento ali, eu falando do evangelho, toda vez que eu ia lá, eu orava com ele orava comigo. Aí, na UTI, eu fiz uma oração, falei, pai, vamos orar, nós orava. Falei, pai, Jesus, aí ele falava que viu um varão de branco com ele falava. Depois ele veio a óbito. Passou poucos dias, na madrugada, o Senhor me deu uma visão. Um sonho. Na mesma noite que ele morreu, na madrugada, eu tive um sonho, aquele sonho que eu te contei. Mas quando eu acordei, Deus já tinha me mostrado que ele tinha falecido. O meu telefone toca do hospital. E o meu pai foi, e ele aceitou Jesus, converteu, ele foi como ladrão da cruz, ele converteu. Aleluia. Né? Ele foi honrado com meu pai, foi honrado com o velório, ele foi como um velório cristão. Então eu passei por esse processo, foi meu testemunho, irmãos, e então assim, minha conversão foi isso. Então assim, Deus trabalhou comigo, né? E por mais que às vezes a gente é convertido, né, a gente conhece ali os primeiros rudimentos, tem coisa que demora Deus trabalhar, né? Porque Deus quer trabalhar. Deus trabalhou em mim também a prepotência, Deus trabalhou em mim a ignorância. Então, para Deus que me entregou hoje, me entregou essa bênção hoje, porque Ele tem que trabalhar em mim. Então, às vezes, não é que Deus é esse, Ele te coloca na dificuldade, não. Às vezes é nós que colocamos nós nessa dificuldade, por causa da desobediência, às vezes não escuta os conselhos, né? Então, ou seja, para Deus te entregar muitas vezes algo, você tem que, né, ser liberto. Aleluia. Né? Então, não é simplesmente a conversão. A conversão tem que ter a libertação. É verdade, sim. Tem que ter a libertação. Então Deus trabalhou em mim a libertação, para que lá na frente eu pudesse semear esse testemunho. Né? Então assim, Deus, houve, como eu falei, naquele dia que eu orei a Deus, eu falei com Deus, muda meu cativeiro.
né? Vou mudar o meu jeito de ser. Então, assim, daí a gente coloquei a boca no pó. Então, assim, foi o que aconteceu na minha vida, né? Muitas promessas, né? Cumpriu na minha vida, né? Mesmo ali congregando em outra igreja, Deus ali cumpriu nas promessas na minha vida. Então, ou seja, Deus, né? Não importa onde você está, se aqui na Assembleia, igual onde eu estou, não, lá no reino de Deus não tem essa divisão. Aleluia. Lá seremos um só povo e uma só nação. Aleluia. Nós estamos aqui com o propósito de encontrar com Cristo. Então, irmãos, esse é meu testemunho, né? Então, baseado no que foi lido aqui, o resumo, tudo há um tempo na nossa vida, né? Há dificuldade, às vezes foi o que aconteceu, passei por humilhações, afronta, mas o que acontece? O que eu vou falar para os irmãos aqui, tudo que às vezes a gente passa na nossa vida, nunca perca a fé. Pode ter certeza que Deus vai fazer tudo na sua vida. Nunca perca a fé. Eu venci a depressão, nesse período de depressão que eu estava, passava 7 dias sem tomar banho. Isso é uma coisa maligna, né? Depressão maligna. Passava dias, às vezes eu era desacreditado, né, por tanta afronta, mas você nunca deve perder a fé, mesmo que você está numa situação crítica, mas nunca perca a fé. Aleluia. Então, ou seja, o que aconteceu na minha vida, mesmo que durou anos, mas eu nunca perdi a fé. Glória a Deus. Né? Então, para que Deus, às vezes, igual Deus, eu passei por tudo isso, é necessário uma mudança nossa também. É nós que damos o primeiro passo para Deus agir, né? Que é aceitar o Senhor Jesus, né? Se entregar, aceitar a libertação que Ele quer fazer na nossa vida. Então foi isso que aconteceu na minha vida, né? Eu e minha família, nós congregamos lá na congregação Cristã no Brasil, enfatizando isso, mas não é impedimento de eu estar aqui compartilhando essa bênção que Deus fez na nossa vida. Aleluia. Isso aí eu conto em qualquer outro lugar que Deus mandar eu ir, eu vou, porque a nossa vida tem que ser direcionada pelo Espírito Santo de Deus. Aleluia. Então eu agradeço a Deus por essa rica oportunidade, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Maravilhoso, né? É claro que ele contou aqui 10%. Porque quando a história é longa, a gente tem que pegar os pontos importantes. Eu queria só acrescentar que a esposa dele é uma gracinha. A esposa dele, outro dia eles vieram aqui e eu falei com ela, Cláudia, tem uma oportunidade para você. Ela começou a ler o salmo, parecia que o Espírito Santo estava aqui, ó. Ela leu o salmo, ela é uma bênção. E aí você vê, quando todo mundo estava dando as costas para ele, ela viu algo dele. Aleluia. Né? Ele não pode deixar de falar dela, não, porque ela é uma bênção. Glória a Deus. A Filipe uma gracinha também. Nós conhecemos o Alexandre, mas a esposa, a Cláudia estava grávida. E desde então a gente está sempre próximo, né? Encontra, e Deus sempre vai unindo a gente, as pessoas, vai aproximando pessoas da gente. Amém. E é muito bom, né? E nisso tudo, de tudo que ele falou, eu lembrei da Ana Cláudia porque ela foi um anjo na vida dele. Um dia ele falou para mim e falou assim: já, a Ana Cláudia foi um anjo na minha vida. E ela, filha dele, uma gracinha. E assim, Deus cuida dos detalhes, como Ele cuidou do detalhe de colocar uma pessoa que olhasse para Ele e acreditasse nele, enquanto ninguém mais acreditava. É verdade. E Jesus acredita em nós enquanto ninguém mais acredita. Se nenhum homem acreditar, ninguém acreditar, Jesus acredita. E Ele vai colocar pessoas próximas a nós para fazer essa parte, acreditar. Vai dar certo? Não vai conseguir. É claro que tem hora que ela fica brava com ele, né? Não, Alexandre, você tá doido, né? Mas ela não deixou de acreditar e ela não deixou de cuidar dele. E assim é. Amém? Gente, vamos ficar perto para a gente fazer uma oração. Para completar essa noite, né? Que Deus está falando desde o início, desde a oração inicial, os hinos, os louvores, esse testemunho que foi bênção demais. É muito bom a gente conhecer a vida, né, das pessoas que o Senhor trabalhou, né? Porque uma coisa que é muito importante é o
posicionamento. Na minha vida, eu tive alguns momentos de oração sincera. Você fala assim, gente, quer dizer que então você não ora sinceramente? Sim. Mas há aquele momento, aquela oração que você faz, você pensa assim, eu não tenho mais nada para fazer. Senhor, aí você vai fazer aquela oração do fundo da sua alma. E é essa oração sincera. Das vezes que eu fiz essa oração sincera, Deus transformou a minha vida. E assim é com todo mundo, né? É o que é? O nosso posicionamento. Talvez daí que a gente abra a mão de algo que a gente às vezes nem consegue imaginar o que é. Mas a oração sincera, ela tem esse poder na nossa vida. Amém? Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, neste momento, Senhor, nós aqui na sua casa, nós já louvamos, nós já oramos, nós já lemos a palavra, nós já testemunhamos, já ouvimos testemunho, e agora nós queremos falar com o Senhor. Senhor, neste momento nós queremos te agradecer pelo seu amor, pela sua misericórdia, pela nossa vida. Se hoje nós estamos aqui, neste momento, é porque o Senhor permitiu estarmos vivos. E nós te agradecemos, ó Pai, por tudo que o Senhor fizeste na nossa vida até agora. E nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue nos abençoando, que o Senhor continue nos guardando e nos protegendo. E se há em nós a necessidade de uma oração sincera, se há em nós uma necessidade de um posicionamento verdadeiro, que seu Espírito Santo venha tocar no nosso espírito, que seu Espírito Santo venha nos incomodar, até que a gente faça essa verdadeira oração sincera, para que a nossa vida tome o rumo que o Senhor já preparou. O Senhor já escreveu os nossos dias no livro, o Senhor já tem tudo preparado, mas nós precisamos nos posicionar. E eu te peço agora, em nome de Jesus, coloque em nós esse desejo, essa vontade de nos posicionarmos, de fazer uma oração sincera, de buscar o Senhor verdadeiramente, e principalmente coloque em nós o desejo de abrirmos mão daquilo que não agrada o Senhor, daquilo que nos distancia do Senhor, daquilo que faz com que a gente não viva o melhor do Senhor na nossa vida, tudo que faz com que a gente não viva a missão, o chamado qual o Senhor tem na nossa vida, não pode fazer parte de nós. Que seja repreendido e lançado por terra toda palavra de Satanás sobre a nossa vida, toda opressão de Satanás na nossa mente, tudo que chega aos nossos ouvidos que não é do Senhor, que seja repreendido em nome de Jesus. Eu não mereço, eu não consigo, não é para mim, eu não sou capaz. Isso é mentira de Satanás na sua vida, porque o Espírito de Deus que habita em nós, ele é capaz de nos levar onde o Senhor quiser que a gente vá. O Espírito de Deus que habita em nós, ele pode fazer maravilhas na nossa vida se nós permitirmos. E é isso que nós queremos. Esse é o desejo do nosso coração. Seja repreendido em nome de Jesus toda ação do maligno na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. E eu te peço, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor continue mantendo as portas abertas, que o Senhor continue guardando e protegendo os seus filhos, que o Senhor continue fazendo maravilhas na nossa vida, para que a gente possa testemunhar e glorificar o nome do Senhor cada dia mais. Esse é o desejo do meu coração, é o que eu peço ao Senhor em nome de Jesus, amém. Eu quero passar para o pastor Wagner para finalizar, por favor. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmãos, lembrando que domingo estaremos aqui na Santa Ceia. Você é o nosso convidado. Participe todos. Gostaria de agradecer a todos os visitantes, que o Senhor possa guardar, proteger, abençoar a todos em nome de Jesus, que possa levar vocês também seguros para suas casas. Amém? Estendam vossas mãos para receber a bênção apostólica. Que o amor de Deus Pai, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo sejam com todos, não somente hoje, mas para todos sempre, todos dizem amém. Glória a Deus. Está terminado em nome de Jesus. Glória a Deus.